construção da carreira médica, ela vai além do técnico. Muito tempo atrás, a gente tinha poucos médicos e só a sustentabilidade técnica era o suficiente para garantir uma vida de qualidade para o médico. Só que à medida que as faculdades foram se abrindo, ser mais um médico que faz a operação ou que atende não é mais o suficiente. Sejam bem-vindos ao 25º episódio do nosso podcast Conversa. E hoje a gente está aqui com dois médicos para falar sobre o que está por trás da medicina, né? Afinal de contas, um médico que se destaca é aquele médico que apenas sabe operar ou sabe atender? Ou existe algo além disso que faz um médico se destacar? E o mais importante, não só ter uma agenda cheia, mas ter uma agenda cheia de pacientes que são super fãs do seu trabalho. Eu sempre falo o seguinte, sempre existe alguém com um problema que está buscando a melhor pessoa para resolver aquilo. E o que na verdade faz um paciente tomar a decisão de escolher um médico e não escolher o outro? O que faz um paciente, ao passar por uma consulta, sair dali com aquela sensação de uau, esse era o médico que eu buscava e eu nem sabia que existia? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar muito sobre construção de carreira profissional e independente se você é médico ou não, você vai tirar muito insight aqui hoje que vai transformar a sua vida profissional, tá bom? Então seja mais bem-vindo ao podcast Conversa. Eu sou o Rafael, host desse podcast. E eu me chamo Mônica. Sejam muito bem-vindos, doutor Oswaldo e doutora Daniela. Obrigado. E a escolha de hoje é exatamente, eu sempre falo isso, aqui só vem pessoas que estão alinhadas com nossos princípios, né, e valores, pessoas que pensam igual a gente. E os dois médicos que estão aqui hoje, eles são mentorados nossos, eles já estão aí com a gente há mais ou menos uns 8 meses, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou na vida deles após passar por mentorias com a gente, após entender a essência do que está por trás do que é atender o paciente e entender o paciente além de um problema de saúde, mas um problema psicológico e tudo que está envolvido na resolução do problema de saúde. E vamos lá, começar já caceteiro. Eu queria começar por Oswaldo. Eu queria dizer assim, Oswaldo, o que você vê hoje a otorrinolaringologia depois da mentoria, tanto o VXR quanto o Norte? O que você enxerga hoje a sua carreira profissional? Como é que você enxergava antes? Como é que você enxergava hoje? Como é que ela enxerga hoje? Obrigado, primeiramente agradecer, um prazer estar aqui no podcast Conversa. Para quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Júnior, sou médico, otorrinolaringologista, atuo principalmente na questão respiratória de adultos e crianças e um foco hoje principal no tratamento de crianças com problema respiratório, né, de adenoide, de amígdalas. E ao longo de 2025, né, eu venho participando aqui da mentoria, né, com o Rafael, com a Mônica, e a minha carreira, eu posso dizer para você hoje com muita certeza que a carreira de um otorrinolaringologista como a minha foi realmente transformada devido à mentoria. Por quê? Antes a gente focava simplesmente no problema técnico, no problema de saúde do paciente. E hoje a gente se preocupa com toda a jornada do paciente, no antes, no durante e após o tratamento. E esse paciente permanece com a gente hoje. E, além disso, né, identificar também outras questões que também não são relacionadas ao problema de saúde do paciente. Por exemplo, questões de gestão, de empreendedorismo, que muitas vezes o médico não tem esse conhecimento mais aprofundado. E hoje eu posso dizer que eu me sinto muito mais preparado para atender, para tratar o paciente e para gerir o meu CNPJ, assim como vários médicos aí que são líderes de CNPJs. Perfeito. Dani, e para você, o que é que mudou, né, ao longo desses 8 meses aí que está com a gente, na tua forma de ver a tua profissão e na forma de enxergar a construção de uma carreira de sucesso e uma carreira sólida? Não só para você, mas para os seus pacientes. Primeiro, agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast Conversa. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Eu também sou otorrinolaringologista, atuo nessa parte de amígdala, adenoide e saúde infantil. A princípio, foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu estava bem desanimada, inclusive, com a otorrinolaringologia. Eu escutava dos meus preceptores na residência de que a otorrinolaringologia era uma especialidade que teria que ser sempre refém de plano de saúde, em que um turno você teria que atender de 20 a 30 pacientes, aquelas consultas de 10 minutos, de 15 minutos, e isso me deixava muito desanimada. Então, no início da carreira, eu também comecei assim dessa forma, porque eu via os meus preceptores que já tinham 20 anos de carreira
dessa forma também. Eles faziam cirurgias e tudo mais, mas o ambulatório era algo bem rápido, aquela coisa que não existe otorrino sem plano de saúde, não existe um otorrino verdadeiramente autônomo. Se você for otorrino, você vai ter que se submeter aos planos de saúde e tudo mais. Então, quando eu conheci a mentoria, eu descobri que existem outros caminhos, existem outros meios para a gente trabalhar com a otorrinolaringologia, para ser de fato autônomo, para fazer seu marketing digital, para entender a carreira não só como um sacerdócio, mas como de fato uma profissão em que você vai usar o marketing de forma ética, claro, usar as vendas também de forma ética e respeitando as normas do CFM, mas que não seja algo tão engessado e que necessariamente todo otorrino precisa estar refém de plano de saúde com aquela consulta que dura 10 minutos, 15 minutos e que o paciente não fica satisfeito. Então aquilo me deixava bem frustrada no início e que depois foi um divisor de águas para mim e hoje eu estou bastante feliz com o quadro da otorrinolaringologia, da especialidade em si. Perfeito, excelente. E exatamente isso que a gente vai trabalhar. Eu sempre falo que a construção da carreira médica, ela vai além do técnico, tá bom? Muito tempo atrás a gente tinha poucos médicos e só a sustentabilidade técnica era o suficiente para garantir uma vida de qualidade para o médico. Só que à medida que as faculdades foram se abrindo, ser mais um médico que faz a operação ou que atende não é mais o suficiente, né? E eu queria começar exatamente por essa linha. Como o médico hoje, né, que está no mercado, pode se destacar? E te digo, a melhor, a mais barata e a mais simples maneira de você fazer as pessoas te contarem é a internet. E a gente vai começar exatamente agora a explorar sobre isso, né? Osvaldo e Dani, né? Como é que vocês enxergavam a internet? Vocês já tinham essa consciência antes de entrar no treinamento, né, sobre a internet? E o que é que fazia que vocês, mesmo fazendo coisa na internet, não tivessem o resultado que vocês têm hoje? Né? O que fez, o que a mentoria O Norte e o método VXR fez para vocês para entregar os resultados que vocês têm hoje, né? Dani me falou mês passado que ela operou 13 cirurgias. Osvaldo tem uma recorrência cirúrgica mensal também. E de cirurgias particulares. O que a internet, da forma como o nosso método tem ensinado a vocês, tem feito ter o resultado que vocês não tinham antes, mesmo estando na internet? Rafael, eu costumo dizer, e você fala muito isso na mentoria também, que assim, ó, muitos médicos querem estar na internet, mas não sabem nem o que está fazendo lá. Tá ali na internet por estar, por posicionamento, dizer que está na internet. E eu era um desses médicos. Então, até 2024, eu estava na internet falando de tudo, falando de coisas aleatórias, sem saber que você precisa ter intencionalidade, você precisa saber qual é a tua persona, ou seja, qual é o paciente, qual é o cliente que eu quero receber no meu consultório. Então, a partir desse momento que você define quem é a pessoa que você quer, a partir daí você vai ter um conteúdo específico para atrair aquela pessoa. Perfeito. E eu não falo assim, atrair como se fosse atrair, trazer por trazer esse paciente. Na verdade, você vai trazer ele e ter uma estrutura para recepcioná-lo. Então, desde o atendimento no consultório, o atendimento na consulta, tudo isso a gente vai aprendendo, né, inicialmente ali no método XR, depois com a mentoria muito mais aprofundada no detalhe. Como atender esse paciente, como ter uma consulta estruturada em relação a tempo, em relação à forma que você vai abordar o paciente, em relação à resolução do problema de fato do paciente. Então, assim, a mentoria ela consegue transformar e hoje eu vivo algo que eu nunca imaginei na otorrinolaringologia, justamente o que a Daniela tinha falado. O que a gente escuta de histórias, não, na otorrino não dá. Não, na oftalmo também não dá, não. Ah, não, mas na vascular é assim, viu, Rafael? Ó, você vai ter que fazer assim mesmo. E na mentoria a gente conseguiu descobrir que, na verdade, existe outro mundo. Existe uma outra medicina que muitas vezes os médicos não conhecem, que é essa medicina que a gente aprende na mentoria. E outra coisa, na mentoria também, Rafael sempre falava com a gente, Mônica também, olha, faz assim, faz assado, e você ficava pensando, poxa, será que isso dá certo? Mas Rafael mostra na prática que também ele viveu isso. Olha, eu vivei, mas hoje olha aqui o resultado. O resultado é assim. E hoje agora, né, chegando nessa etapa aí do ano de 2025, eu já consigo ver quase que tudo que o Rafael falou na mentoria acontecendo como prova de que realmente há uma outra medicina além do que a gente vê no dia a dia. Perfeito.
Dani, eu queria que você explorasse algo que o Oswaldo falou, e eu queria que você mostrasse um pouco isso, porque tanto ele quanto você, eu não via isso. Lembra que a primeira vez que eu falei com vocês assim, eu fiz a reunião, falei assim, vocês precisam se posicionar como uma área específica da otorrino. Vocês falam assim, mas como é que eu vou viver só de amígdala? Como é que eu vou tratar só a amígdala? Porque assim, eu não vou conseguir trazer paciente do meu consultório desse jeito. Lembra que foi bem engraçado, vocês se assustaram, porque é muito comum pro médico. Ele aprendeu na residência que no início ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer tudo até um dia que vai encher a agenda e depois daqueles plantões, daqueles sobreavisos, coisa vai acontecer. Mas não é assim. Deixa eu te dizer uma coisa, não é mais assim. Existe um método que pode te ajudar a se posicionar mais rápido, de fazer as pessoas descobrirem você e, mais importante, descobrir os pacientes certos. O que são os pacientes certos? Aqueles que vocês querem atender. E se posicionar como subespecialista é fundamental, porque você vai atender no teu consultório o paciente certo. Só que tem o trave, né? A gente acha que não vai ter paciente. Não, vai ter só paciente de amígdala. E hoje eu queria que você mostrasse para o médico que está assistindo, que acha que se posicionar só em uma área específica, uma sub-área da especialidade dele, o quanto isso impactou na tua conversão de cirurgia, o quanto isso te posicionou como uma médica referência e como foi difícil romper isso e como seria difícil romper isso sozinha. Pronto, foi muito difícil romper isso, até porque as outras pessoas ficavam falando, Daniela, você só fala de amígdala e adenoide. E aí as outras pessoas ficavam falando. E no início eu ficava assim também pensando, meu Deus, será que eu estou perdendo alguns pacientes? Mas depois esse processo de me tornar referência em amígdala e adenoide valeu muito a pena, porque acabou, de fato, atraindo mais esses pacientes, essas mães, esses pais que realmente precisam. E foi algo que direcionou para o que eu realmente quero, que é fazer cirurgias e fazer o tratamento clínico também de amígdala e adenoide focada em crianças. Então, assim, antes da mentoria, eu postava tudo e de forma muito não intencional, que eu tinha muita dificuldade em ser intencional. Então, eu postava sobre os malefícios do cotonete, sobre otorrino super geral, e isso atraía pacientes de tontura, atraía pacientes que não eram muito o meu perfil. E, assim, logo no início, o Rafael até falava, né, que eu tinha muita resistência, mas ao longo do tempo eu fui vendo o quanto isso gera realmente resultado. Não é algo assim só de falar, mas isso realmente gera resultado de você se tornar referência, de você se tornar subespecialista em uma área dentro da otorrinolaringologia. Hoje em dia, eu recebo pacientes que são recomendados por outros médicos, por pediatras, por outros otorrinos, inclusive, que não operam, por médicos gerais, por gente que já fez cirurgia comigo e aí recomenda, por pessoa que me viu no Instagram ou que acompanhou uma live minha. Então, gera, além desse posicionamento no Instagram e no Google, gera o boca a boca também. Ó, tem aquela médica ali que é especialista em amígdala e adenoide, ela faz toda semana, ela dá o kit pós-operatório, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, me tornar referência também trouxe, com certeza, mais pacientes. Perfeito. E engraçado, né? A importância de você ter um mentor, como o Rafael sempre fala, porque, como o Dani mostrou aqui, lá no começo, se a gente não ficasse no seu pé, possivelmente você ia desistir dessa jornada aí de se tornar referência em amígdala adenoide. Então, o Rafael quebrou essa barreira, né? Que ele se posicionou como médico especialista em varizes e ouviu muito também, muito dos colegas, muito de familiares, estava falando muito de varizes, e ele se manteve firme. Então, você ter um mentor para te orientar, já viveu aquele processo e te orientar, não, siga firme porque esse resultado vai chegar, é muito importante, né? Exato. Isso é interessante porque eu estava no congresso em maio agora, né? E eu estava conversando com alguns vasculares. E aí o pessoal falando assim, rapaz, o que eu ganho de março a novembro é para pagar as contas da minha clínica de janeiro a março. E esse ano, e o ano passado, e o ano retrasado, os meses que eu mais ganhei dinheiro na vascular foi em janeiro, fevereiro, vocês sabem os recordes que a gente bateu em fevereiro. Então, o que isso é? Se você está no lugar errado, com as pessoas erradas, as pessoas vão construir na tua cabeça falsas promessas ou falsas ideias de que não é assim. E é muito difícil romper essa barreira quando você está sozinho, né? E eu me senti calado, eu falei, vou falar o quê aqui? Não falar nada, né? Porque na cabeça deles são isso aí, é totalmente diferente. E mostrando que o caminho que a gente segue para ensinar os nossos alunos é totalmente diferente do que a boiada está seguindo, né? E aí eu quero entrar num tema muito importante. Porque na hora que, para isso acontecer, o que acontece comigo, é porque eu tô na internet 24 horas no ar. E dá muito trabalho, e muita gente acha que é fácil, e muita gente acha que é de qualquer jeito. E sem a internet, eu tenho certeza que é impossível vocês terem os resultados que vocês têm e eu ter o resultado que eu tenho.
E aí vem o primeiro bloqueio, né? Começar a fazer vídeo, é blogueirinho, agora você virou um marqueteiro, você agora só quer saber de fazer internet, não quer trabalhar, não quer fazer mais nada, só quer fazer internet. E é diferente, né? Porque é muito mais fácil você criticar quem tá fazendo do que você arregaçar as mangas e fazer. Mas quando o resultado começa a aparecer, aí vem aquele, e aí, você tá fazendo o quê? A Erika mandou mensagem pra mim hoje, que é uma mentorada lá de Conquista, que uma colega dela de Eunápolis tá perguntando o que é que ela tá fazendo pra conseguir aumentar a tabela de preço dela. Porque na pediatra ninguém faz isso. Então, olha que interessante, quando os resultados começam a aparecer, a coisa muda. Então, eu queria que vocês falassem um pouco pra gente aqui quais foram as dificuldades, né, dos médicos blogueirinhos que vocês se transformaram e o quanto essa blogueiragem, né, essa falsa blogueiragem que muitos médicos que não querem estar na internet falam, o quanto isso tem transformado a vida dos pacientes de vocês. Nem a vida de vocês, a vida dos pacientes de vocês. Perfeito. Rafael, olha só, o médico hoje, ele que se posiciona na internet, ele enfrenta realmente esse preconceito de médicos de outra geração, por exemplo, que não conviveram ou não se posicionam atualmente na internet e consideram que estar na internet muitas vezes é para você ganhar fama, ganhar mídia, e na verdade não. Hoje eu considero que a internet é o melhor meio para que o paciente me conheça antes mesmo de estar no meu consultório. Então ele sabe o que eu faço, qual é a minha rotina, como eu cuido dos meus pacientes. Então hoje na internet ele consegue ver isso. Então esse é o portal que vai trazer o paciente, a família, a quem tem aquele problema específico que eu resolvo. Mas quando a gente começa a se posicionar, participar de podcasts, fazer lives, caixinha de perguntas, né, estar nas redes sociais, não só no Instagram, mas no TikTok, no YouTube e outras redes também, sempre vão vir esses comentários, muitas vezes pejorativos, com aquela intenção de talvez te atingir de alguma forma. Mas enfim, quando esses médicos percebem que o resultado está vindo, e eu tive exemplos lá, né, em Vitória da Conquista, que percebeu que realmente, poxa, parece que o negócio está andando. Ô Oswaldo, o que você está fazendo mesmo? Como é? Ou às vezes não tem essa coragem de vir perguntar, muitas vezes não tem a humildade de perguntar, mas começa a copiar você, né, sem saber exatamente o que você está por trás. Né? Porque assim, o que eu estou fazendo tem uma intencionalidade. Mas muitas vezes quem não sabe isso quer copiar sem saber. Né, Rafa? E não consegue copiar direito, né? Porque Exatamente. tem método. Tem método. E aproveita esse embalo, Oswaldo, e mostra para o pessoal aí. Como era tu fazia vídeo antes? Tu mostrava a Sofia, mostrava seu lifestyle. E esse método, né, que a gente criou, que é o 5 Is do marketing, estratégia de PDA, conteúdo de novela com a propaganda do conteúdo, né? Que isso tem um método, né? Para quem tá te copiando talvez não entenda isso. Não entende. Por isso que é bom, eu sempre falo assim, ó, quando você tem um método, o método ele é validado quando dá resultado, quando parece ser fácil para quem faz, mas a pessoa que te copia ela não consegue fazer igual e fica parecendo uma cópia porque ela não tem intencionalidade. Então eu queria que você explore um pouquinho disso aí pro pessoal entender, né? Como é que vocês pensam a internet hoje? Essa intencionalidade de fazer conteúdo, de mostrar a vida de Oswaldo no ângulo da verdade, né? Que é a estratégia, e mostrar conteúdo. Muitas vezes o médico quer se posicionar na internet e fica ali todos os dias fazendo vídeo técnico, falando sobre medicina, falando sobre procedimento, mostrando muitas vezes o procedimento, a agulha, a cirurgia, o ato em si. Você já foi assim? E já fui assim, já fui esse médico que mostrava a cirurgia da amígdala, mostrava a amígdala retirada da garganta da criança. Olha que coisa, né, medonha. Mas isso melhorou, isso foi mudado e transformado justamente por conta do método, por conta da mentoria. E hoje, o que a gente faz? Na verdade, é em busca de uma conexão maior com o paciente. Então, ele sabe que hoje eu sou pai de Sofia, ele sabe que eu sou cristão, ele sabe que eu faço academia, o paciente hoje sabe que a minha rotina de manhã está em cirurgia, à tarde está no consultório. Então o paciente me conhece e ele se sente tão próximo, tão íntimo de mim, que quando ele chega, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, mas ela abre a porta do consultório, doutor, tudo bem, bom dia, e aí, como é que tá a Sofia? E aí, hoje malhou bastante, foi de manhã, né, cedo, eu também gosto de cedo. Então cria aquele laço de conexão que muitas vezes o médico está querendo se posicionar na internet não entende isso. Quanto mais a pessoa se conecta com você, mais fácil dela ser o seu paciente. Né? Isso é extremamente importante. E hoje o meu conteúdo é totalmente diferente do que era. Você tinha essa consciência antes do método? Não tinha essa consciência e é por isso que eu errava muito no conteúdo. Então, assim como a Daniela falou, além dos conteúdos serem aleatórios, né, muito conteúdo técnico, e as pessoas não se conectavam. Muitas vezes não tinha nenhum engajamento no conteúdo e não tinha aquele laço de conexão. O paciente chegava totalmente alheio, não sabia nem que você estava na internet, se sabia também não era nada que impactasse, nem que gerasse conexão. Né? Então, essa foi a minha experiência e minha transformação. Dani, eu queria que você falasse um pouco importante sobre a comunicação, como mudou tua comunicação. Né? O médico ele tem uma mania de falar rebuscado.
né? Tem uns colegas que falam assim, Medicase. termoablação com endolaser de veia safena. Eu vou fazer uma microflebectomia ambulatorial. Só que ali, eu acho que ele tá tentando mostrar pro colega que ele fala bonito, mas o paciente não tá entendendo nada, porque tu sabe o que é uma microflebectomia ambulatorial? Tu sabe o que é uma termoablação com endolaser? É o Medicase, né? Mas o que acontece isso? Porque a gente na residência, a gente é treinado a falar científico, a conversar com o preceptor. Só que quando a gente sai da residência, a gente tem que se preocupar agora com uma pessoa, que é o nosso paciente. E para que o meu paciente entenda que eu sou a melhor opção, a primeira coisa é me comunicar bem. Então eu queria que você falasse, né? O que o VXR te ajudou e como foi essa mudança da Dani linguagem técnica para uma Dani hoje que fala diferente? Muitos médicos, eles estão preocupados, na realidade, com o que os colegas vão pensar. Exato. Com o que os preceptores vão pensar da residência, com o que os colegas de faculdade, com o que os professores de faculdade vão pensar. E aí os médicos falam de forma mais rebuscada, posta em congresso, posta artigo científico, e é algo que o paciente não entende. Então, assim, a pessoa mais importante para você, no Instagram, na rede social, não é o seu colega médico, é o seu paciente. É a pessoa que está ali te acompanhando, que pode consumir o seu serviço e pode aprender com você. Então, assim, não é o colega médico que vai te criticar e dizer que você é blogueira e dizer que você agora está vivendo de internet. Não, a pessoa mais importante, o seu objetivo ali é o seu paciente. Então, você tem que falar com a linguagem simples, uma linguagem acessível, uma linguagem clara. E foi isso, com certeza, que eu aprendi na mentoria. E também de não ter, de virar essa chave, de parar de me preocupar com o que o preceptor vai achar, o colega médico vai achar, porque, no fim das contas, o que importa mesmo é as pessoas que estão te acompanhando ali, os seus pacientes, as mães, os pais, que estão realmente interessados. E assim, às vezes o colega médico, ele assiste ali 3 segundos, 2 segundos e nem liga. Mas a mãe e o pai, ele realmente está interessado em você. Então, fale de uma forma simples, de uma forma assertiva, de uma forma que vai realmente impactar e ajudar o outro. Não apenas, digamos assim, mostrando que você sabe, falando de artigo científico e falando de forma rebuscada. Até porque não é a proposta dos nossos vídeos e das nossas aplicações. Perfeito. Para você médico que está assistindo, que talvez não entenda o que é uma linguagem assertiva, a linguagem assertiva é quando você direciona a tua comunicação para a pessoa certa. Primeira coisa, o que é comunicar bem, né? Comunicar é quando você gera o ato de uma ação sobre a pessoa que está te assistindo ou que está te ouvindo para que ela execute aquilo que você tinha intenção. Perfeito? Então, o que é assertivo? Se eu vou para um congresso, eu vou falar com comunicação técnica. Se eu vou conversar com um colega médico, eu vou falar com a linguagem técnica. Mas se eu estou falando com o meu paciente, eu tenho que falar uma comunicação que seja assertiva. Porque qual é acertar? É acertar e fazer o paciente vir para o meu consultório. Então, se eu vou para a internet, qual é o meu objetivo na internet? Meu objetivo na internet é divulgar conteúdo para um colega, eu vou falar com a linguagem do colega. Mas se eu vou para a internet para trazer pacientes para o meu consultório, para gerar consciência sobre o problema que o paciente às vezes nem sabe que tem, que eu resolvo, eu tenho que falar igual ao paciente. Então, a primeira forma que você está me assistindo, como é que você sabe assertivo? Chega para tua mãe hoje e conversa com ela. Se ela entender o que você falou, a sua comunicação é assertiva. Se ela não entender, você vai precisar ajustar. E se você não está conseguindo fazer isso, você deve procurar alguém para te ajudar e a gente pode te ajudar. Assim como a gente ajudou os meninos, a gente já tem ajudado e transformado a vida de outros médicos. Perfeito? Então, segunda coisa importante, a internet não é para blogueirinho. A internet é para quem sabe como usar. Porque se tu for para a internet fazer de qualquer jeito, tu vai ser um blogueiro sem ter resultado. Você vai ter um trabalho sem ter resultado. Mas quando você faz um trabalho com estratégia, aí dá resultado como deu resultado para eles. Perfeito? E entenda que a internet faz parte do seu trabalho. Ó, o celular, ele é a extensão do nosso corpo hoje. Alguém tá sem celular aí? Não. Pronto. Então todo mundo tá com isso aqui na mão. Se todo mundo tá com isso aqui na mão, a atenção está aqui. A pergunta é, toda vez que a pessoa abre o Instagram, você tá lá? Todos os dias que ela abre, você tá lá? Se ela abre de manhã, de tarde, você tá lá? Pronto. Se você não tá, alguém vai estar. E se esse alguém tá, ele tá tomando um lugar que é seu. Então, antes de ficar criticando, porque esse médico é blogueiro, peraí, se esse cara tá tendo um resultado que eu não tenho, eu sou melhor do que ele, por que eu não tô lá? Porque dá trabalho. E nem todo mundo tá disposto a pagar o preço do trabalho. Porque o Oswaldo tem filha, o Oswaldo tem esposa, a Dani faz a correria, tem a família dela. E dá trabalho. Ela tá dedicando parte do dia dela pra fazer conteúdo, pra criar consciência nas pessoas, pra que as pessoas descubram que eles resolvem um problema e como eles resolvem, para atrair esses pacientes, e só quem ganha com isso é o paciente, não é a gente, é o paciente. E eu sempre gosto de lembrar de uma história, né, que eu tenho 2 amigas que são psicólogas, mas lá no meu prédio, no prédio que eu trabalho, tem uma psicóloga que sempre está na internet.
E aí o fato dela sempre estar na internet, quando alguém precisa de psicólogo, vem ela na minha cabeça, não vem minhas amigas. Exatamente. Porque minhas amigas não estão na internet. Então a importância de você estar na internet é a pessoa ver você como referência e quando precisar, mesmo que ela não seja seu paciente, alguém que precise indicar, vem você na cabeça. É né? verdade, é verdade. E Rafael falou assim, ó, você está ou você não está? Estar na internet é extremamente importante. Então, se o médico hoje está na internet, beleza, ponto positivo. Cheque. Estar na internet é importante, mas estar de qualquer jeito é ruim. Muitas vezes você está ali fazendo de forma aleatória. Então aí precisa ter método, técnica, forma de se posicionar, o que você vai falar na internet é extremamente importante também. Então a primeira é a constância de estar na internet. Se você já está fazendo isso, nota 10, você está de parabéns, continue. Porém, agora precisa de estratégia, técnica, e para isso você precisa conhecer pessoas que podem te ajudar mesmo, de fato. Isso é interessante porque, assim, eu digo que são 3 coisas, Oswaldo. A primeira, você precisa estar lá. Segunda, você tem que saber o que você tem que fazer lá. E terceiro, você tem que ter gente pra te motivar, porque é foda. Porque é blogueirinho, às vezes você tá fazendo conteúdo e não tá tendo resultado. Quantas vezes você precisa desistir? Né? Aquele checklist todo dia de noite lá no WhatsApp. Quantas vezes aquele WhatsApp você não tinha feito, você vai lá. Foi engraçado que já tem uma das pessoas que não falou o nome dela. Eu acho que ela não tinha feito, ela de pijama foi lá e fez o vídeo. Por quê? Por causa do checklist. Ou seja, quando você tá fazendo, você tem a estratégia e você tem alguém pra estar ali no teu pé, Movida, pegando, né? é diferente, Né? é diferente. Porque quantas vezes você pensa em desistir? Você tá fazendo e fala assim, pô, mas não tá tendo resultado, velho. Tudo que Não, você velho, continua, faça, vai dar certo. E a pessoa tá ali, você vai, eu vou continuar. Faça um comparativo aí, tudo que você falou, e faça um comparativo com a academia. Você vai todo dia? Vou todo dia. E como é que que você faz lá? Ah, eu pego um pezinho, fico ali meia hora, vou embora. Não vai ter resultado. Agora vai pra academia, lá na academia. Faça todo o treino que você tem que fazer. E segundo, se você tem um personal que está do seu lado, te cobrando o tempo todo, te ensinando qual é a técnica certa, te mostrando que você fazer de uma maneira certa, você vai ter resultado, aí você pode ter certeza que vai ter. Perfeito. Então, ou seja, Com ir para academia é o primeiro passo. Você vai lá cedo de manhã e tô lá. Só que se você for lá sem técnica, sem uma pessoa que te ajude, sem mostrar qual é a forma certa de você fazer, você não vai ter o resultado. Apesar de você estar lá. É a mesma coisa que você está na Exato. internet. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como foi o impacto da metodologia ODV, né, que é a metodologia que a gente criou para estruturar a consulta, né, na tua conversão de cirurgia. Né? Você falou que quase não operava antes no MTVXR e agora, no último mês, você operou 13 pacientes. Né? O que a metodologia ODV ela impactou na tua conversão de cirurgias? Né? Porque muito médico, às vezes, a gente acha que o livro do Porto, que a gente aprende na amnésia, é o suficiente para botar o paciente, para tomar a decisão de escolher a gente para fazer uma terapêutica. E vocês entenderam que depois da metodologia ODV, né, que é uma ferramenta que eu criei para estruturar a consulta do médico, isso aqui não é uma receita de bolo, é uma estruturação. Porque cada fase da consulta ela tem que ter uma intenção. E o objetivo dessa intenção é deixar o paciente seguro, deixar o paciente seguro de que você é a melhor opção e que ele vai seguir a terapêutica que você decidiu ali passar para ele na hora da consulta. Então, quanto a metodologia ODV impactou na tua vida e como é que você começou a olhar a consulta depois disso aí? Na parte de escutar mais o paciente, de acolher mais esse paciente. E o que seria esse escutar? Né? Fala um pouquinho, pessoal, sobre a regra do som, né? Que não é escutar o paciente como a gente escutava lá na residência, ficar lá meia hora ouvindo o paciente falar. Qual a importância de ouvir os sons que ele emite? Pronto. Às vezes o próprio paciente, ele já chega na consulta, a mãe e o pai já chega na consulta falando sobre as objeções em relação à cirurgia, sobre os medos que tem também em relação à cirurgia, sobre os sonhos, né, que a gente fala sobre os sonhos, os medos e as objeções, e acolher esse paciente de forma que ele mesmo falando, a gente já consegue extrair várias informações. E quando você pergunta de forma ativa, você também consegue extrair mais informações ainda. E você fazia isso antes do método? Não, antes não. Como é que tá o sono, como é que tá o sono da criança, como é que tá o seu sono, como é que tá a sua produtividade como mãe, com essa criança não conseguindo dormir a noite inteira. Então, mudou bastante na parte de acolher e de saber. Agora, sim, o que mais mudou para mim foi a parte de vender, realmente, né, de vendas, porque é até um tabu na medicina falar sobre vendas, mas a gente está oferecendo um serviço e esse serviço ele precisa ser explicado, ele precisa mostrar os benefícios, ele precisa mostrar o investimento,
o resultado, se realmente tem resultado, se não tem resultado e quais os resultados esperados. Então, isso tudo, na hora da consulta, isso abriu mais para mim um tempo que eu não investia esse tempo, não dedicava verdade, esse tempo para... Na tua consulta tinha tempo para isso? Você Não, dedicava um tempo? na Você verdade apresentava não. algum plano de tratamento Não do paciente? apresentava plano de tratamento nenhum. Eu acho Eu anotava acho o que número to- do paciente. Acho que todo otorrino É. fora do VXR não apresenta plano. Isso. tenho Eu quase anotava o certeza número do paciente e falava assim, ó, minha secretária vai falar com você. Aí, no caso, minha secretária era eu mesma na época. Aí eu falava e apresentava os valores. A trava, Mas né? também não apresentava, assim, o plano de tratamento, o que o paciente ia ter de benefício, o que é que a criança ia ter de bônus, de benefício e tudo mais. Então, essa parte de venda, acredito que foi a que mais mudou com a mentoria. Perfeito. E aqui é bem interessante, assim, quando a gente fala de vendas, é um tabu na vida do médico. Com Na vida de todo mundo. certeza. Quando eu vou falar de dinheiro, a pessoa já tenta se esquivar e deixar. Deixa bem claro na tua cabeça o seguinte, ó. O que é uma boa venda? A boa venda é quando existe alguém com um problema, alguém com uma solução, e essas duas pessoas estabelecem uma relação entre a solução e o problema. E toda a relação entre a solução do problema e o problema tem que ter um pagamento. Então, ou seja, se eu sou médico, eu opero varizes, e existe uma pessoa que tem varizes, a venda é quando essa pessoa me paga por isso, e ao final dessa relação de compra e venda, tanto o comprador quanto o vendedor sai satisfeito. O grande problema é que se você não dedica tempo para estruturar isso, o paciente sai insatisfeito porque às vezes ele pagou por algo que não foi explicado para ele como seria. E às vezes o médico está insatisfeito porque ele não sabe cobrar, então ele se sente lesado porque ele cobrou tão barato e às vezes precisou reabordar o paciente, ele fica chateado porque o paciente vai ter que reabordar. Então, ou seja, quando você estuda e cria um método e uma estratégia para construir essa relação de compra e venda, as coisas fluem. O paciente sai satisfeito e o médico satisfeito, então você não está fazendo nada de errado. Então, vender é uma necessidade humana de sobrevivência. E se a gente sobrevive da medicina, a gente precisa vender serviços, perfeito? Então, eu queria que Oswaldo quiser complementar sobre como foi importante estruturar essa compra e venda entre o paciente que tem um problema e você que tem a solução. E se você já fazia isso, se tinha consciência de quanto isso ia impactar, principalmente na conversão de pacientes particulares. Pois é, em relação à questão de vendas, é isso mesmo. É como você mesmo fala lá nas aulas, né, e na própria mentoria. Se o médico não consegue vender, ele nem consegue ser médico. Perfeito. Porque ele não vai conseguir trabalhar de graça, ele tem contas a pagar. Inclusive, ele tem todo ano uma anuidade do CRM que tem que ser paga. Exato. Se você não conseguir vender uma consulta, você que é médico aí, você nem médico você vai conseguir Exatamente. ser, porque você tem que pagar uma anuidade, tá? Então, assim, a mentoria me ajudou muito a estruturar um plano de tratamento, porque hoje eu consigo explicar para o paciente, para a família ali, quando eu indico uma cirurgia, por exemplo, no plano de tratamento, eu já consigo abordar as principais objeções, as principais dúvidas, que muitas vezes o paciente nem imagina que tinha. Aí eu já abordo antes, antecipo a objeção. Olha, mas você pode ter esse medo específico aqui. Você fazia mas isso é antes? assim. Não, de forma alguma. Então hoje eu dedico esse tempo ali da consulta para o plano de tratamento para explicar valores, o que está incluso no plano de tratamento, qual é a forma que o paciente tem de pagar, por exemplo. Eu quero pagar à vista. Não, eu quero pagar parcelado. Doutor, eu não tenho esse valor agora, eu tenho que me programar financeiramente. Não tem problema nenhum, tem um tempo, tem um prazo. Então, assim, tudo isso é explicado. E as principais objeções, que são os medos que o paciente tem, que a gente aprende lá, né, nesses mnemônicos, essas técnicas, que são os sonhos, as objeções e os medos. Então, eu já consigo antecipar, prever para o paciente quais são esses principais gatilhos ali de objeções, que o paciente às vezes nem está lembrando, mas eu já antecipo para ele. E quando ele termina, isso acaba reduzindo o tempo, né? Explicando melhor, porque o paciente sai de lá assim, não, doutor, eu entendi tudo, não estou com nenhuma dúvida. Mas perfeito, mas se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato com a nossa equipe e a gente vai sanar todas as dúvidas. Se você precisar voltar aqui também, ou seja, a gente economiza tempo, explica melhor para o paciente, planeja esse tratamento, já deixa tudo orientado para o paciente, então ele sai dali com uma certeza de que eu sou a melhor opção para ele, para fazer esse tratamento. E vem cá, e na otorrino os pacientes pagam particular mesmo? Não é só convênio? Responde isso pra gente. O Dani falou disso aí, eu queria saber se realmente os pacientes pagam particular na otorrino. Esse mito, Rafael, na verdade é para todas as especialidades. Na verdade, depois que eu entrei no método VXR e depois que eu passei a ser mentorado, eu escuto essa conversa, né? Quando eu vou conversar, eu tenho um amigo psiquiatra, que eu já falei várias vezes, inclusive, para ele entrar, ele sabe quem eu tô falando aí. Eu falei assim, não, mas assim, na psiquiatria é difícil porque os pacientes não pagam. Sempre Aí essa vem conversa. o oftalmo e fala a mesma coisa. Aí quando a gente vai lá nos colegas lá do método VXR ou da mentoria, fala assim, mas na minha especialidade o pessoal não paga não. Na pediatria não paga não. É só convênio. Eu passei a ter o convênio e tal. Na otorrino tem sempre esse mito mesmo.
E hoje eu vivo... Olha que interessante, olha o que eu escutei de um colega quando eu voltei lá para minha região para trabalhar. Falou assim, ó, consultório particular, você tá querendo abrir? Rapaz, não dá certo não. Consultório particular aqui não sobrevive não, sabe por quê? Porque os pacientes tudo tem convênio, então eles vão procurar a clínica de convênio. E hoje, né, finalizando o ano aí de 2025, ainda a gente tem algumas coisas para conseguir conquistar ainda, mas hoje a minha segunda fonte de renda é o meu consultório particular, 100% particular. Eu não atendo pacientes convênio lá, apesar de eu atender pacientes convênios em clínicas, né, terceirizadas, mas lá no meu consultório, hoje, a minha segunda fonte de renda é o meu consultório particular. Ou seja, a minha primeira são as cirurgias, a segunda é meu consultório particular. E se eu tivesse ouvido... E essas cirurgias são particulares ou... 100% particulares, né? Então, ou seja, quase a totalidade do seu faturamento hoje é particular. Hoje é 80%, vou dizer assim. Perfeito. Né? Então, no otorrino dá, então, dá. Pois é. Então, por mais incrível que pareça, mas dá trabalho também, né? Exato. Então, assim, é necessário, é uma jornada a seguir. Então, não pense você que está vendo esses anúncios na internet, viu, Rafael? De que você vai faturar muito em um mês por uma técnica mágica lá, esqueça isso. Você vai ter que aprender sobre vendas, você vai ter que aprender sobre posicionamento na internet, você vai ter que aprender a apresentar um plano de tratamento decente para o seu paciente, explicar tudo. Isso leva tempo, isso dá trabalho e muita gente não quer fazer isso. Então, abdica disso para viver de convênio, por exemplo. Só um dado interessante, né? E esse dado eu acredito que seja maior hoje. E o ano que vem vai ser maior ainda. 80% da população brasileira não tem convênio. 80% da população brasileira não tem convênio. Então, às vezes, você está na sua cidade, não, mas aqui é só Unimed. Ah, mas aqui é só Pivida. Ah, aqui é só não sei o que lá. Isso é uma desculpa limitada pelo ambiente que você está. Então, teu ambiente fala isso. Deixa eu dizer uma coisa. Você atende paciente Unimed que te paga particular? Vários. Esse ano, inclusive, pacientes que têm acesso à cirurgia pelo plano, acesso ao otorrino pelo plano, e o paciente roda nesses médicos do plano e vai para mim no consultório. E quando chega lá, ele se surpreende pela consulta, pelo plano de tratamento, por tudo que a gente já tem estruturado, e ele não consegue identificar isso em nenhum outro local. Aí sabe o que ele fala? Doutor, é o seguinte, eu tenho um plano, mas eu vou querer fazer particular. Eu vou querer pagar tudo particular, mesmo tendo plano de saúde. E isso aconteceu várias vezes esse ano, e quando acontece a primeira vez, você não entende. Fala, rapaz, como é que pode? Mas hoje a gente entende, né? Porque assim, eu me coloco no lugar, como eu sou pai, eu também me coloco no lugar dele. Rapaz, eu não, realmente, mesmo tendo plano, hoje eu levo minha filha numa consulta particular com uma pediatra, por quê? Confiança. Por quê? Porque você sente segurança, porque você vê que aquele profissional está apresentando algo além, não é aquela consultinha rápida, não é aquela coisa, né? Aquela correria. Então, estar posicionado na medicina particular hoje, ela tem os seus diferenciais. E os pacientes que têm convênio já começaram a perceber isso, né? Já de algum tempo e cada vez mais. Perfeito. Então, isso é interessante, porque, primeira coisa aqui que eu não estou condenando o médico que não atende convênio, tá bom? Eu já atendi convênio, vocês também já atenderam 100% convênio. Essa mudança existe. O que acontece é que você não pode limitar o teu crescimento. Eu não digo o teu crescimento financeiro, não. O teu crescimento de entrega. Entregar mais pro teu paciente. É o que o Oswaldo Dani falou aqui. Eles não fazem a mesma consulta que eles faziam no terminal residência. Eles precisaram estruturar todo o modelo, estruturar a forma como atende, estruturar a forma como apresenta o plano, estruturar um plano que nem existia, porque eles nem plano de tratamento tinham, estruturar como é que é a jornada do paciente, estruturar a forma como eles vão para a internet, a forma como eles fazem na internet. E isso dá muito mais trabalho, concorda? Não dá muito mais trabalho hoje? Muito é trabalho diário. Só que a conta tem que fechar, né? Se você está dando trabalho sem resultado, você é mais uma pessoa esforçada. Se você está fazendo muito trabalho com estratégia, você é mais uma pessoa de resultado. Então, é o que eu digo. Mas quer ir para a internet sozinho? Pode ir. Mas você vai ficar cansado, porque você não vai ter resultado. Mas se você vai com estratégia, é isso que diferencia todo mundo que acorda de manhã para ir treinar. Se você treina de qualquer jeito, você não tem resultado. Se você treina do jeito certo, tem resultado. A mesma coisa é em tudo na vida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é você entender que se você não entender que para ter resultado você tem que construir uma estratégia, as coisas não vão acontecer. Perfeito? E eu queria pegar essa linha, Dani, para abordar um ponto extremamente importante aqui, que é o seguinte. Hoje, como é que você olha quando o paciente, você indica para esse paciente e ele não fecha? Você fazia como fazia antes, deixa o paciente para lá, ou depois da estratégia de captação que a gente ensinou lá, do WhatsApp, você tem notado que tem convertido mais? Ah, com certeza. Depois da estratégia de captação, melhorou bastante essa questão. Eu sempre anotei o WhatsApp do paciente, da mãe do paciente. Mas aí, com a estratégia de captação, a gente criou também uma planilha para fazer sempre uma abordagem ativa, né? De certa forma, uma venda, uma procura ativa desses pais e mães, porque às vezes ele não fechou naquele momento, mas ele pode fechar depois.
E aí ele não pode não ter dinheiro naquele momento, não ter se preparado ainda, mas ele pode estar juntando e fechar depois. Ou então ele ter te conhecido ali na hora da consulta e aí vai acompanhando suas lives, vai acompanhando o seu posicionamento digital, sua postura, os seus resultados, e aí ele vai adquirindo mais confiança e vai fechar depois. Então, é sempre bom a gente ter essa estratégia de captação do paciente de forma sequencial e seriada, depende do tempo, tá? Isso eu ajusto com a minha secretária e com a minha consultora cirúrgica. Então, é sempre importante a gente não perder esse paciente, largar o paciente de mão. Então, todos me seguem no Instagram, todos me acompanham no YouTube. E depois eu faço o processo de captação também. Que foi algo que eu aprendi. O ser humano é procrastinador, né? Se a gente não tá lá indo atrás dele. E essa época agora perto das férias, perto do Natal, aí já tá todo mundo querendo deixar para janeiro, né? Exatamente. Antes estava todo mundo querendo esperar as férias. Vai dar dezembro para começar as férias. Agora já tá todo mundo pensando no Natal, em janeiro, Réveillon. Aí todo mundo fala, ô doutora, deixa eu fazer em janeiro, tem vaga em janeiro e tal. Aí pronto. Isso é interessante porque é aquilo que vocês falaram aí. O paciente, todos nós procrastinamos, não é só o paciente, não, todo mundo procrastina. Às vezes você tem que tomar uma decisão. Quantas vezes você fala assim, eu vou resolver isso aqui, deixa pra semana que vem, deixa semana que vem. E deixa pra semana que vem, se passa 1 ano, 2 anos. E aí existem 2 pontos estratégicos importantes aqui, só pra ir um pouco mais fundo nisso aí. Primeiro, se as pessoas são procrastinadoras, eu tenho que ser um agente de criar consciência de que quanto mais ela procrastina, pior pro filho dela. No caso do otorrino, por exemplo. Por quê? Porque se eu tenho um problema que tá impactando no ronco, tá pegando desempenho, tudo, se eu não crio essa consciência no pai, ele vai deixar pra depois. Então, ou seja, olha a importância do conteúdo digital. De você saber como criar a consciência do problema, como criar a consciência que existe a solução e qual é o impacto de você postergar a solução do problema. Então, quando você cria uma das ferramentas, que é essa estratégia do WhatsApp, e você fica compartilhando esse conteúdo de criação de consciência, de tomada de decisão com o pai que você indicou e não fechou, você está facilitando a vida dos pais, não é a sua vida. Né? Às vezes o cara fala assim, eu não vou ganhar mais dinheiro, não. Eu estou antecipando um problema que precisa ser resolvido para ontem. E se eu não fizer isso com o pai dele, quem vai sofrer é a criança. Então é meu papel como médico fazer isso também, só que isso dá trabalho. Então você precisa de uma secretária, você precisa disso. E aí eu queria entrar num ponto que eu queria que o Oswaldo abordasse também. Como é que vocês veem, como é que você tem visto hoje? Que assim, você falou mais cedo isso aí, ó. O paciente, ele vê na internet, ele cria consciência, ele clica lá e liga. O fato do paciente ligar para sua clínica converte, ou você acha que hoje, com a mentalidade que você tem, você acha que o médico acha que é só deixar a secretária lá que resolve? Qual é o impacto hoje de uma secretária treinada e qualificada para fazer esse paciente sentar no teu consultório? Primeiro eu queria dizer o seguinte, que muito do que você falou aqui agora quer dizer que são ferramentas criadas e isso exige uma adaptação constante. Então, o que a gente falou no começo do ano já mudou. Exato. E do ano que vem vai mudar de novo. Então, se você está vendo algum curso aí, eu quero fazer um curso de marketing, eu quero fazer um curso que o médico falou aqui que vai melhorar muito a conversão, isso vai mudar. Se você aplicar agora e melhorou, daqui 2, 3 meses muda, porque as coisas são muito dinâmicas e está mudando muito rápido. E hoje, as estratégias que a gente usa, né, são estratégias extremamente atuais, porque você é um cara que está buscando, juntamente com a Mônica aí, sempre novas ferramentas. Então, por exemplo, o paciente hoje entra em contato, o médico tem que ter consciência, e se você está assistindo agora, você é médico, tenha consciência do seguinte, você vai receber muito mais não do que sim. Exato. E você tem que aprender a conviver com isso. Por quê? Muita gente vai clicar no seu WhatsApp, vai mandar mensagem lá, aí quando falar o valor, não vou deixar para depois. Você tinha consciência disso? Não, e a gente ficava frustrado, né? Poxa, rapaz, não tá dando o paciente aqui no consultório, poxa, velho, o que eu vou fazer e tal. E hoje não, hoje a gente sabe que é normal isso, existe métrica para saber que tem X pacientes que vão entrar em contato no WhatsApp, e apenas uma parcela desses pacientes vão fechar. Até porque eu não tenho nem condições de atender todo mundo que entra no meu WhatsApp todo dia lá no consultório. E, consequentemente, esses pacientes que já estão lá no consultório também vão ter indicação cirúrgica, né? Assim como a Daniela estava falando aí, vai ter indicação cirúrgica e muitos não vão fechar. Então você tem que saber que existe uma porcentagem baixa, pequena, que é o ideal realmente, que até exista mesmo de fato, que você vai captar, que você vai converter, tanto em consultas quanto em cirurgias, e para isso tem que ter técnica. Olha que interessante, isso é massa porque assim, 2 coisas importantes analisarem aqui. Primeiro, para que eu tenha uma métrica que feche a minha agenda, eu preciso ter pessoas ligando. Para que tenham pessoas ligando, eu preciso fazer conteúdo. Porque quase todo mundo aqui sabe que a internet é que faz a agenda encher quem quer ver de particular. Então, se eu não fizer conteúdo todos os dias, eu diminuo o número de pessoas que estão me conhecendo.
Menos pessoas me conhecem, menos pessoas ligam. Quanto menos pessoas ligam, menos vai converter. Então, primeira coisa, eu tenho que ter conteúdo todo dia. E não é só conteúdo, é conteúdo com intencionalidade e com estratégia. Ponto. Segundo, se esses pacientes que dizem não, o que eu faço com eles? Eu deixo eles pra lá? Não. Eu tenho estratégias de captação do WhatsApp para me continuar relacionando com esses pacientes, porque todo não, ele é transitório. Ele é transitório. A forma como você age com criação de consciência desse não é que vai fazer eles transformar num sim. Quantos pacientes vocês indicavam e deixavam pra lá? Hoje vocês captam. Quantos pacientes que ligaram e disseram não e tá recebendo live de vocês durante a semana? Tá recebendo conteúdo durante a semana? Olha como o jogo é diferente. Só que o médico tem que entender isso. Para ser médico, para atender particular, para cobrar um preço justo, para fazer o paciente sair dali transformado, tem estratégia, dá trabalho pra caramba. Só que é difícil você trabalhar sem estratégia, porque você desiste. Porque quantos médicos não tem tempo? Né? É bem engraçado, uma coisa que me marcou muito, tem uns 3 anos atrás. Eu tava operando no hospital, o paciente chegou, o urologista ia operar, estressado, acho que tava de plantão, o paciente tinha comido. Ele falou assim, não é possível que esse paciente comeu, é um absurdo. Porra, eu tô aqui agora eu vou ficar sem trabalhar a manhã inteira porque eu programei pra operar. Aí o paciente, doutor, o senhor não me avisou nada que tinha que comer. Eu não tenho obrigação como paciente de saber o que você ia comer. Aí ele calou a boca. Por quê? Porque infelizmente ele quer ir sozinho. Ele não sabe o que tem que ser feito. Ele não sabe que tem que ter um preparo pós-operatório, mas infelizmente se ele tá trabalhando, ele tem que pagar alguém, ele tem que treinar alguém, ele tem que instruir esse alguém para fazer isso. Então hoje o paciente que opera comigo, ele vai me ver no momento da consulta e no momento do procedimento. Porque existe um script de jornada que cada um da minha equipe, minha enfermeira resolve, financeiro resolve, uma vai marcar o anestesista. Por quê? Porque existe time. Só que para quem tá começando, não dá para ter isso. Mas você precisa saber como fazer isso. Porque no início eu era a secretária, eu era o financeiro, eu era a pessoa que marcava, eu era a pessoa que agendava, eu era a pessoa que preparava. E foi graças a isso que hoje eu consigo ensinar a galera isso aí. Então, ou seja, quando eu ensino aos meus alunos hoje, e aos meus mentorados, a como fazer, é porque eu já fiz. Quando eu ensino que Oswaldo e Dani, que hoje o Wheels não tá bom, é caixinha, que hoje é carrossel, é porque eu já testei isso. Porque tudo que eu ensino eu tô vivendo. E como o Oswaldo falou, a dinâmica vai mudando. O comportamento do paciente muda, o comportamento da internet muda. E se eu parar de fazer o que eu faço, não vou conseguir ensinar coisas novas para dar novos resultados. Então, olha como é interessante. Quando você escolher o mentor, você tem que pensar em 3 coisas importantes. Primeiro, esse cara tem o resultado que você quer. Segundo, ele tem um método para te ensinar. Segundo, ele vive o que ele está te ensinando. Porque tem muita gente ensinando, parou de ensinar. Tem muita gente querendo ensinar o que não vive. E aí você vê as mágicas, né? Eu vou fazer você ganhar 100 mil reais em 30 dias. Dá vontade de dar risada quando eu vejo isso. Né? Quem tá fazendo, assim, né, tá de sacanagem. Só que por quê? Porque todo mundo só quer o mais fácil. Não tem mais fácil. Você quer ganhar mais? Você quer se destacar mais? Você tem que fazer mais, você tem que entregar mais resultados, você tem que ter mais compromisso. E tem que aguentar. Porque não tem jeito. Existe um caminho pra chegar lá e um caminho pra se manter lá. Tem gente que não quer ter nenhum trabalho pra se manter. E principalmente quando chega lá, agora eu vou dando descansada. Tem uma médica uma vez que eu dei uma mentoria, ela falou assim, não vejo a hora de eu ficar famosa. Porque na hora que eu ficar famosa, eu vou fazer mais conteúdo. Ali você vai ver que ela não vai conseguir nunca isso. Mentalidade. Porque dá trabalho pra chegar e dá trabalho pra continuar lá e mais trabalho pra crescer. Você acha que hoje é mais complexo ou menos complexo? Muito mais complexo. Isso aí é um problema de mentalidade, na verdade. Rafael mostra isso na prática todo dia, porque ele fala assim, poxa, hoje eu tô num nível, num patamar nacional, quase que sozinho. Mas ele não para de fazer. Exato. E quando ele não para, a gente também acaba não parando. Porque você vai ver assim, ó, rapaz, se Rafael conseguiu atingir um sucesso profissional, financeiro, em todas as áreas aí, e ele é o que mais faz. Ele é o que mais faz. É o que mais faz live, é o que mais faz podcast, é o que não para, é o que mais posta. Se ele tá fazendo, eu que nem cheguei lá ainda, eu vou ficar parando. Por Então, isso você tem que ter o termômetro, né? De quem tá te levando. E você vê na prática lá que a galera para. Vai fazer um mês, meu. É como aquele corte. A maioria cansa, filho. E é exatamente isso, porque dá trabalho, cansa mesmo. E esse negócio da técnica lá, vou te ensinar a ganhar 100 mil reais em 30 dias. O cara pode até ganhar, viu? Ele pode até ganhar. O difícil é manter. Porque no outro mês ele cai. Ele cai pela metade. No outro ele cai pela metade de novo. Então, ou seja, pra se manter é muito difícil. Pra subir é difícil, pra se manter é mais difícil ainda. É porque é isso, né? Pra você ganhar 100, você tem que operar mais, você tem que atender mais. E esse pós-operatório, e essa assistência, e essa programação. Aí, às vezes, você consegue ali 10 cirurgias, a cirurgia sai, às vezes, bagunçada, porque você tá cansado, você vai cansar mais, você tem que operar mais. São novos desafios, né? É mais complicação, é mais preparo pré-operatório, é tudo. E, às vezes, você não tem estrutura organizacional pra manter aquilo sustentável, é o que o Oswaldo falou. Você até consegue, mas depois não se sustenta, porque é complexo. Verdade. Né? O dinheiro exige responsabilidade e resultado. Pronto. Quer ter mais dinheiro? Tem que ter mais resultado e mais responsabilidade. Não tem jeito, a conta não fecha se não for assim. E pra gente fechar, né, eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre essa questão de mudança de mentalidade que o Oswaldo falou aí. Hoje eu vejo muito isso. Eu acho que pra você ter mais resultados, você tem que estar mais próximo do teu mentor. O quanto a mudança
pré-VXR, VXR e o Norte mudou a forma como vocês enxergam hoje a profissão de vocês, né? Que hoje vocês veem que é muito mais complexo, parece que é mais simples. E essa complexidade, o que é que esse impacto de estar mais próximo da gente, né? De ter esse contato mais próximo, de ter aquelas tarefas diárias ali enchendo o saco todo dia de noite, 9 horas da noite, de ter os Zooms, né? De a gente abrir o WhatsApp de vocês e mostrar, ó, essa abordagem não é assim, vocês podem fazer desse jeito, essa palavra aqui muda o contexto. O que é que isso transformou a consciência da mentalidade de vocês em relação ao crescimento profissional? Bom, a mentalidade foi ao longo do tempo mudando, mas assim, a diferença entre fazer um curso e fazer a mentoria foi muito importante também, porque a gente se sente mais colada ali com o mentor, com Mônica também, que a gente sempre tira dúvidas todos os dias, e também a gente se sente até um pouco fiscalizada, mas é uma fiscalização boa, que a gente faz o nosso checklist ali do que postou, do que não postou. Também quando tem algo que não sai intencional, porque eu tinha muita dificuldade em fazer vídeos intencionais para o Instagram, para o YouTube. Eu fazia muito vídeo assim, explicando a doença, fazia até com a linguagem simples e acessível para o paciente, mas não fazia muito intencional. E aí ter essas correções também, que tinha muita correção. Eu acredito que é muito diferente do que você fazer simplesmente um curso que você assiste aula, que está ali numa plataforma. É muito mais personalizado. Então, a gente também tem encontros online, né, além do presencial, em que é vista como a secretária ela tá agindo, como está sendo essa parte da secretária no WhatsApp, também como a gente está fazendo, as nossas planilhas, a nossa forma de captação. Então, assim, é um mundo de coisas que só falando aqui eu ficaria eu ficaria mais de uma hora falando, mas assim, é muito detalhe que é visto de forma mais personalizada. E deu ROI? Com certeza. Eu acho que até nos primeiros meses, porque Exato. aumentou muito minha captação de cirurgia Você e o fechamento de operar cirurgia. 13 cirurgias no mês? Não imaginaria. E são todas particulares, porque eu não Exato. faço cirurgia pelo Perfeito. plano de saúde. Perfeito. Então, assim, 13 particulares, Todas eu não de imaginaria. amígdala ou é misturado? Todas Como era antes? amígdala, ou adenoide, ou adenoamígdala, né? Que é a adenoide e amígdala combinada. Perfeito, parabéns. E pra você, Dani. Oswaldo, deu ROI? Com certeza absoluta. Na verdade, uma conta que a Rafael fez lá no WhatsApp já Acho só pagou. aquela a do mentoria. cartão já pagou. Já pagou. E pro médico que tá assistindo agora, ele já deve estar pensando assim, rapaz, isso aí é muito cansativo, eu não dá pra mim não. É muito puxado. Realmente é complexo. Mas assim, ó, se você não quer, né, se submeter a isso, então também não reclame da vida que você tá levando. Essa mudança de mentalidade vai acontecendo naturalmente. Então hoje eu me vejo uma mentalidade muito mais sólida, porque enfrentar todas essas intempéries e passar por essas arrebentações, como o Rafael fala, né? Passar pela arrebentação vai te consolidando muito mais numa mentalidade de sucesso. E hoje parece que para quem está de fora é mais simples. Na verdade, não é mais simples. É porque a gente se moldou, se forjou no meio do caos mesmo. É dormir no barulho, né, Rafa? Como a gente fala. Então, assim, vale muito a pena. Tá? Então, hoje eu me sinto muito mais realizado na minha profissão. Eu me sinto muito mais reconhecido, tanto financeiramente quanto também, né, de maneira geral pelos pacientes. Eu me sinto muito melhor hoje, muito mais à vontade para tratar, para acolher os pacientes. E eu não estou falando só de dinheiro, de financeiro, não. Estou falando de realização profissional. Que é o que... De propósito, né? Exatamente. O propósito de estar melhorando, estar sendo útil na sociedade, tratando crianças, tratando famílias, transformando vidas. Isso aí não tem preço, certo? Claro, existe um reconhecimento financeiro e é importante, é extremamente importante. Mas hoje a minha vida foi transformada de fato pela mentoria e pelo VXR. E eu agradeço aqui a Rafael, principalmente, e a Mônica, Marco também, que
tá sempre lá ajudando a gente, dando toque, dando dicas. E você que tá pensando aí que talvez, poxa, não seja para você, pode ter certeza que quando você fizer esse investimento, você vai ser transformado pela mentoria. Maravilha, Ver o parabéns. ROI e é um retorno que fica para sempre, né? Exatamente. É um período ali de mentoria, mas da forma que eu pensei. Até quando eu tiver 50 anos, quando eu tiver 65 anos, eu tenho 30 hoje, mas eu ainda vou trabalhar com otorrinolaringologia daqui a uns 35 anos. Então, é um ROI que vai estar durante anos aí na minha vida. Só uma perguntinha aqui para Rafael Mônica, renova quando mesmo? Tranquilo. Ó, interessante, eu quero falar sobre isso porque é bem massa, assim, porque assim, ó, a Dani tá numa fase que ela quer ter filho. O Oswaldo tem filho. E quando eu falei com o Oswaldo, eu falei assim, ó, a filha dele é Sofia. Eu falei assim, ó, um dia a Sofia vai te agradecer pela decisão que você tomou. Foi no dia que eu chamei ele pra ir pra Mentoria Norte. Ele tava assim, pô, mano, porque assim, é ato de coragem, né? Tem pessoas que, tem muita gente que assiste o VXR e não entra. Alguns entram. Tem outros que estão no VXR e dão um passo pro norte. E outros ficam com medo. Então, ou seja, o que vai definir o que vem lá pela frente, né? Que eu sempre falo, não é nem a sombra do que há de vir, porque é infinita as possibilidades que vão se abrir a partir daí. Só que é coragem, né? Todo mundo tem coragem, né? E cada fase que você vai passando, mais decisões difíceis você vai tomando, vai ficando sozinho, né? Você vai ficando sozinho. Você vê que hoje o Oswaldo já não pode sentar e Dani em qualquer mesa de colega da residência. Às vezes você vai sentar, tá tão diferente a mentalidade que você não tem. E você vai ficando cada vez mais sozinho. E quanto mais você cresce, mais você precisa de pessoas que estão indo pro mesmo caminho. De pessoas que já passaram por aquela fase, né? E pra mim isso foi o que mais me marcou no dia que eu falei com o Oswaldo. Eu falei assim, ó, um dia Sofia vai te agradecer pela decisão que você tomou. Decisão extremamente difícil. O Oswaldo tá com o carro dele desde 2015, né? O Oswaldo falou, foi trocar o carro dele agora. Esse ano trocou, comprou um carro novo, mandou a foto no dia. Eu guardei essa foto, que eu quero mostrar pra Sofia lá na frente. Por quê? Porque é difícil. Você vai ter que se privar de decisões. Às vezes você vai ver um colega seu que comprou um carro, comprou uma casa, tá indo pra Europa e você não tá indo. Porque eu passei por isso. Exatamente. Eu via colega comprar carro, colega indo pra Europa e eu ali me arrombando, 19 cidades atendendo, trabalhando de domingo a domingo, me lascando, construindo o VXR, construindo o Norte, construindo a vida que eu tenho hoje. E hoje, quando eu tô de manhã, conversando com meu filho, acordo de manhã, tô com meu filho lá, vou buscar meu filho na escola, vou viver tudo isso, eu já sei o que vai acontecer. Então, quando eu digo pra Oswaldo assim, toma essa decisão, porque ele vai chegar o dia que Sofia vai estar lá com 4 anos na escola indo buscar, que ele vai estar de manhã atuando café com a mãe dele, com a esposa dele, com a filha dele. Então, ou seja, eu tô mostrando pra ele, ó, tem isso, só que é ato de coragem. E no meio do caminho muita gente fica, porque coragem é pra poucos. Só que por quê? Porque a gente quer ver só o imediato. Então o médico hoje ele ganha bem, mas ele ganha bem a custo de quê? De atender o paciente em 10 minutos? Viaja pra Europa a custo de quê? De atender, já vi um oftalmo falar pra mim que atendeu 400 pacientes no mutirão de consulta. É impossível. Eu fiz as contas, é impossível. Mas ela ganha ali no volume. Só que qual é a experiência que ela tá passando pro paciente? Como é que ela se sente em casa, fala assim, pô, atendi 400 pacientes hoje. Como é que você se sente com isso? Então, ou seja, não é sobre o dinheiro, é sobre como você está ganhando dinheiro e qual é o impacto que você está gerando na vida das pessoas com esse dinheiro que você ganha. Então, o que a gente fez foi repaginar isso. Então, hoje, Oswaldo e Dani, eles operam, cobram particular, sim. Mas qual é o impacto que eles causam na vida do paciente hoje? Às vezes, o paciente está pagando o convênio e está triste ali com o médico. Mas hoje ele está pagando particular para os dois aqui e está falando assim, porra, que transformação. Né? É ver a criança ali, doutor Oswaldo, qual é o presente que eu vou ganhar? É ver assim, pô, mãe, eu quero operar hoje com o doutor Oswaldo e a doutora Dani que eu vou ganhar um sorvete de chocolate. Então, ou seja, isso não tem preço. Não tem preço. Só que isso tem decisões que eles tiveram que tomar. Tiveram que se privar, às vezes, de comprar um carro, trocar de carro, fazer uma viagem para investir em um projeto que vai não só impactar na vida deles, dos pacientes, mas de toda uma geração que há de vir. Dos filhos de Dani, de Oswaldo que vem pela frente, de Sofia, da esposa, do esposo de Dani, de tudo. Isso é imensurável. Só que isso exige decisão. E decisão é para poucos, que exige coragem, exige controlar a emoção de, às vezes, sair do prazer imediato de ir pra aquela viagem pra Europa e investir em um treinamento. Mas deve ver, quantas viagens pra Europa vem pela frente? Eu viajei pra Europa ano passado, esse ano, agora, nesse ano. Depois de 5 anos. Mas hoje eu moro na casa que eu sonhei, eu vivo a vida que eu sonhei, eu sou o pai que eu quis ser e tudo que vem pela frente que não tem como mensurar. Mas tem que pagar um preço. E nem todo mundo tá disposto a pagar o preço. Por isso que o sucesso é pra poucos. Por isso que pouca gente você vai ver viver uma vida que todo mundo quer, mas é o preço que ninguém quer pagar. Então, lembre, tem um preço. E é imensurável o resultado disso. Se você aguentar e suportar o processo da transformação, da mudança de mentalidade, de entender o que é, como é o jogo sustentável, eu te dou a certeza absoluta. Porque eu vivo o que eu ensino, os resultados que eu falo, assim, ó, faça isso que vai dar certo. Tudo que eu falei pra eles fazer, dá certo. E isso não é nem a sombra do que há de vir. Lá na frente a gente vai estar viajando aí todo mundo junto com as suas famílias e vivendo a vida que muita gente vai querer viver, mas que não teve a coragem de pagar o preço na hora que tinha que pagar.
Maravilha. Então é isso, a gente finaliza esse podcast. E lembre-se, se você quer ter a oportunidade de viver essa transformação, o link tá aqui embaixo. Entre em contato com o nosso time, que a gente vai te ajudar a viver uma medicina que muita gente quer, mas nem todo mundo tem coragem de viver, porque exige um preço. Se você está disposto a pagar o preço, clica e vem conversar com a gente que eu posso te ajudar. Show.